Olá, meus amigos! E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui quem fala é o repórter Josval Bezerra para o canal Coisa do Sertão JB. E hoje, gente, a gente se encontra aqui num lugar muito legal, clima gostoso, clima de serra. É isso mesmo. Nós estamos hoje aqui mesmo em cima da Serra de Jardim, um lugar muito conhecido, e a gente vai contar um pouquinho essa história que se chama a Serra dos Mulatos, né? Serra Boca da Mata, Serra dos Mulatos. E hoje a gente vai contar um pouquinho a história. A gente veio aqui conhecer hoje a Associação, né, dos Mulatos, né? E já começou ali uma reunião ali e a gente vai mostrar para você, tá certo? Vamos bater um papo legal, conhecer os quilombos, algumas pessoas, os familiares dos quilombos, e vai ser muito divertido, vai ser muito legal, e eu te convido a assistir comigo, tá certo? A partir de agora, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e pode compartilhar essa matéria para o máximo de pessoas que você puder. Combinado assim? Então vem agora comigo conhecer agora os quilombos dos mulatos aqui mesmo na Serra Boca da Mata. Vem comigo! Eu convido todos vocês a assistir essa matéria comigo, vai ser muito legal, tá certo? Então nesse momento está acontecendo ali uma reunião ali na associação, muita gente já chegou aqui, né? Estamos aí contando com a presença de muitos líderes aqui da nossa região, né? E continua chegando mais pessoas aqui também nesse exato momento. E já começaram ali, já logo cedo, o coffee break. E também já estão ali, o hino nacional já começou a ser entoado. Então, gente, o Quilombo dos Mulatos aqui, resgatando a cultura da nossa região aqui, na cidade de Jardim. Então aqui é o museu. Em outra oportunidade a gente vai mostrar bem direitinho o museu ali, vai ter um dedo de prosa ali com a líder, né? E a gente vai conhecer agora um pouquinho agora. Ouvir um pouquinho ali a palestra, uma reunião ali, breve, com o pessoal da associação. Aqui, você pode ver aqui, casinha de taipa, que é uma biblioteca, e ali é o museu, né? Mas depois a gente vai dar uma olhadinha para vocês e conhecer um pouquinho a história, né, do Museu dos Quilombos aqui dos Mulatos, aqui na Serra Boca da Mata, em Jardim, aqui no estado do Ceará. E a gente vai entrar ali agora. O hino nacional já está sendo entoado nesse exato momento. E vamos conhecer um pouquinho aqui. Vem comigo. Ao som do mar e a luz do céu profundo, das rocas em farol da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais que a vida, Deus e sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com a terra que rola a cabeça do sal, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que os restas estelado, e digam vencedor dessa fórmula, mas no futuro e glória no passado, nas sedes da justiça clava forte, terás que o filho teu não foge à luta, defende quem te adora a própria morte, terra adorada, em tantas lutas que o Brasil pátria amada, os filhos desse sol resplandem gentil, pátria amada, Brasil. Queria registrar aqui a presença Angélica, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Cuja lembrança me envia e por teus filhos amados, felicidades em cada dia. Glória nascer encostada entre as fontes clarões refletindo, ó jardim do seio de fada, e pedacitas flores sorrindo, teu velho solo encantado, de luz e som de alegria, se
será o teu comando do trabalho e da harmonia. Vamos jogar na serra encrustada, entre as flores, clarões refletindo, com jardim cheio de fada, liberais entre as flores sorrindo, uma maior família. Agora vamos ouvir, né, o hino do Quilombo, composição do nosso amigo Carlinhos Souza. Nos olhos da nossa gente, a esperança se vê. De José eu sou mulato e nasci para vencer. Sou do quilombo, de José eu sou mulato. Trago as marcas de um passado que não será esquecido. Condenado à liberdade, em busca de ser feliz, ver nascer um novo dia. Fugi pra boca da mata pela Cabo Negro pra fazer o meu sossego lá na Serra dos Curral. Com um braço forte, nossa gente é gente forte, e da luta nunca foge, pois vivemos pra vencer. A luta é nossa, nosso brado é retumbante, igualdade e liberdade, respeito a cada instante. Respeita a nossa cultura do batuque birimbau, o samba e a capoeira, nossa herança preservar. A tapa, caruru, a carajé, o candomblé, mandioca, meu zapião de milho, pisar. Na escola ensinar as crianças a aprender que a cultura é riqueza e de direito viver. Sou do quilombo, de José eu sou mulato. Trago as marcas de um passado que não será esquecido. Condenado à liberdade, do sofrimento fugir, em busca de ser feliz, ver nascer um novo dia. Fugi pra boca da mata pela cabeça do negro pra fazer o meu sossego lá na Serra dos Curral. Com um braço forte, nossa gente é gente forte, e da luta nunca foge, pois vivemos pra vencer. A luta é nossa, nosso brado é retumbante, igualdade e liberdade, respeito a cada instante. A luta é nossa, nosso brado é retumbante, igualdade e liberdade, respeito a cada instante. Bom dia a todos. Essa manhã está muito bonita. O céu está aberto, o sol está brilhando, né? Então isso é um bom sinal, isso é uma coisa boa, um sinal de que coisas boas podem vir muito mais além. Então, quando se sugere escrever um livro, as pessoas perguntam: por que tu não escreve alguma coisa a nível do Ceará para tu ser reconhecido? Não me interessa não. Por que tu não escreve sobre fulano, ciclano? Já tem outras pessoas que podem fazer isso. Então a escolha da temática do Quilombo Lattes é uma questão de valorizar a comunidade, de dar voz e vez. Desculpa, a garganta ficou um pouco gripada e tossindo, viu? A questão do Quilombo Lattes é uma questão de dar voz e vez para a comunidade. Dos primeiros assuntos que é tratado nesse livro é a questão de o que é ser mulato. Eu vejo que quando a gente estava conversando, estava assistindo os vídeos, acompanhando no canal produzido pela associação, eu via que tinha uma coisa que machucava muito as pessoas, que era saber o que era ser mulato. E algumas pessoas tinham um certo preconceito, um certo alto preconceito com relação à palavra mulato. Eu digo, mas por que esse preconceito? Afinal de contas, de onde foi que veio isso? Então é daí que eu vou fazendo
esse apanhado no livro. De onde foi que veio essa questão da palavra mulato? Então, Portugal e Espanha, junto com a Igreja Católica, lá nos anos de 1490, criaram um certificado de pureza de sangue. Nesse certificado, todas as pessoas do mundo inteiro que não fosse branco, europeu e católico sofreriam preconceito. Então, os mulatos foi uma palavra que foi empregada para definir as pessoas que nem eram negro, nem era branco, nem era índio. Eles criaram termos para todos os cantos do mundo. Caboclo, ribeirinho, né? Todos os lugares do mundo eles criaram termos para justificar que as pessoas de determinado lugar não eram merecedor dos privilégios que eles tinham. Então, durante séculos e séculos, Portugal e Espanha dominaram. Então, eles tinham preconceito até contra eles mesmos. A gente se engana de achar que Portugal e Espanha, que as elites brancas, tinham um preconceito só com pessoas de outros lugares. O preconceito era igualmente dentro de Portugal. A gente tem, por exemplo, as pessoas brancas de Portugal, judeus, que viveram séculos e séculos em Portugal e Espanha. E como não se enquadrava dentro desse certificado de pureza de sangue, foram expulsos. E muitos desses foram parar aqui no Jardim. Nós temos aqui cerca de 50 famílias de Jardim que são de origem judaica, e a gente não sabe, porque aqui foram proibidos de falar que eram judeus. Então, a palavra judeu sofreu preconceito, a palavra mulato sofreu preconceito, a palavra negro sofreu preconceito. Quem fosse branco e pobre na Europa sofria preconceito. Quem fosse branco e rico na Europa, mas protestante, sofria preconceito. Então, o preconceito não foi só com relação à palavra mulato. É uma ilusão da pessoa achar que a palavra mulato é um termo ofensivo, porque foi um termo criado para diferenciar as pessoas do mundo inteiro, e não só vocês. Não houve uma intenção de diferenciar ninguém. Então, o termo mulato, a palavra mulato, ele ainda permanece na cabeça de algumas pessoas como algo ofensivo aqui. Porque no Brasil mesmo, quando a gente se vê a questão da maior festa do Brasil, que é a festa do Carnaval, sempre se fala no mulato ou na mulata do Brasil como um termo de beleza. Então, por que aqui o termo é algo feio? A gente tem aqui o mulato da comunidade, eu não quero ser mulato, eu não sei se essa palavra é uma palavra bonita, se é uma palavra feia. É uma palavra igual às outras. O sentido que foi atribuído a ela e o respeito ou a falta de respeito que foi atribuída a ela foi na cabeça de uma ou de outra pessoa, porque a palavra não significa nada disso, não. Não há preconceito. Mulato é apenas um termo que foi colocado para as pessoas que têm a mistura de sangue preto, branco e indígena. Não é isso que a gente tem aqui? E não só aqui na comunidade. Mais de 90% das pessoas do Jardim são mulatos. Só que o termo ficou só para vocês aqui. Vocês aqui se utilizaram porque foi adotado como apelido, como nome. Mas o Jardim inteiro, a maior parte, 90% da comunidade de Jardim, eu mesmo sou mulato. Então, a maior parte do jardinense é mulato. Então, não tem por que a pessoa se irritar ou ficar com vergonha de um termo, porque essa questão da observação do conceito está na cabeça de cada um. Algumas pessoas associaram o termo mulato à questão da escravidão. Veja bem, Jardim, nós tivemos milhares de escravos. Nós tivemos milhares. José dos Santos foi apenas um. Jardim teve milhares. Em 1884, quando houve a libertação dos escravos, inclusive ontem foi a libertação oficial dos escravos em Jardim. Hoje é a libertação oficial dos escravos no Ceará. Então, quando foi libertado os escravos em Jardim, tinha ainda restante mais de 500 escravos. Esses escravos começaram a ser libertados desde o ano de 1872. Nós tivemos pessoas da cidade de Jardim que começaram a libertar os escravos pouco a pouco. Primeiro foram as mulheres, as meninas, os recém-nascidos bebê, mulher que nascia. Depois começaram a libertar pessoas com mais de 65 anos. Depois começaram a libertar pessoas que eram casadas com escravo, porque a gente tinha muitas pessoas livres que eram casadas com escravo.
e para eles não significava nada. E a gente tinha todo esse apanhado. Então, José dos Santos foi uma das pessoas que foi escravo e não foi daqui de Jardim. Ele chegou aqui fugitivo. E os outros milhares de escravos de Jardim? Nós temos, pessoal, 185 comunidades do Jardim. Dessas 185, dezenas são descendentes de escravos, não é só de vocês, não. Nós temos dezenas de comunidades de Jardim que são descendentes de escravos. Quando a gente fala em relação a escravo, a gente sempre imagina na cabeça da gente as pessoas pretas. Os primeiros escravos de Jardim eram índios. Antes de eu continuar, deixa eu dizer, de onde é que eu tirei um negócio desse? Não tem nenhuma pessoa mais velha que vá dizer de onde foi que tu tirou isso. É o seguinte, os escravos, eles eram propriedade no passado, e como propriedade, eles tinham um número de registro no estado. Eles, quando eram repassados de uma pessoa para outra, eles eram anotados todas as características, igual o carro. Quando a pessoa vende um carro para outra pessoa, carro placa tal, cor tal, tá assim, assado, ano tal, isso aí tudo. Então, os escravos também, eles tinham anotado todas essas características. Então, a cor do escravo era anotado no registro de compra dele. Então, a gente sabe porque a gente tem muitos registros nos livros de óbito da Igreja de Jardim, livro antigo, no livro de casamento e de batismo antigo, ainda consta. E principalmente no acervo do governo do estado do Ceará. Viajei até lá para saber? Não. Graças a Deus que hoje em dia eles estão digitalizando todos os documentos deles e a gente não precisa ir lá e morrer de espirrar para saber o que é que está escrito. A gente encontra esses documentos tudo pela internet, na Biblioteca Nacional. A gente tem um pouquinho de paciência, a gente encontra tudo que procurar. Então, pessoal, lá consta a cor dos escravos. Então, é tudo registrado ainda, esses documentos ainda existem. Então, aqui em Jardim, os primeiros escravos eram índios. Quando se fala em escravo em Jardim, a gente vê índios. Não existia escravo preto aqui em Jardim no começo. Todos eram índios. E esses índios, com o tempo, eles acabaram se misturando com os brancos e a gente começou a ter índios de pele clara. E chegou um momento em que os índios tinham a pele tão clara que se confundia com as pessoas brancas. Temos também notícia de jornal. Encontrei um jornal de Fortaleza falando justamente isso. A questão da arrematação de escravos em Jardim acontecia lá de frente da igreja. Era lá o ponto em que se arrematavam os escravos aqui. Eles eram levados para lá e faziam um leilão. Então lá, estava lá constando a notícia de jornal de um senhor que tinha comprado uma escrava mulata e que ele se admirava que a menina era tão branca que se deixasse ela podia ser confundida com uma pessoa branca. Então essa história de dizer que os escravos eram tudo preto, não era de jeito nenhum. Então com o tempo foi chegando aqui em Jardim os escravos de Angola, né? Junto com os escravos de Angola veio também algumas coisas junto com eles, não porque eles quisessem trazer, mas porque os portugueses acabaram trazendo junto. Por exemplo, a tilápia que a gente come foi trazida da África, junto com os escravos de Angola. Os guiné que a gente tem em casa foram trazidos de Angola também, junto com os escravos. Os pardal que a gente tem na casa, os passarinhos chamados pique de lacre, que é um passarinhozinho pequenininho, que voa de bando, as garças. Tem uma infinidade de coisas que foi trazido da África, junto com os escravos de Angola. Então, os escravos de Angola, todos eram pretos. Mas, da mesma forma que aconteceu com os índios, de uma geração para outra, esses escravos todos perdiam a cor. Então, as pessoas não ficavam o tempo todo comprando escravo de Angola. Eles compravam e os outros que nasciam, já nasciam automaticamente escravos. Só que nascia com a cor mais amena. Então, quando chegou 1884, a gente tinha escravo de toda cor aqui no Jardim. Tanto a gente tinha escravo da pele escura, a gente tinha escravo com características indígenas, como a gente tinha muitos escravos que pareciam pessoas brancas. A gente tem até uma notícia de jornal interessante também, de um escravo fugitivo, que o dono do escravo diz que é para prestar muita atenção no escravo, porque ele vestindo sapato, vestindo roupa igual aos brancos, não dá para saber se ele é escravo ou se é uma pessoa branca.
Então, é uma ideia falsa que foi criada na cabeça da gente de achar que todos os escravos eram pretos. E é um preconceito da cabeça da pessoa, de algumas pessoas dizer: os mulatos são os pretinhos, os mulatos são os escravos. Não, não. A grande parte das comunidades de Jardim é descendente de escravos. Grande parte. Tanto em cima da Chapada como lá no sertão. Só que ainda não se sabe, eles ainda não conseguem se auto-identificar ou se auto-aceitar. Mas aí Deus é que sabe do futuro, né? Como é que as coisas vão ser. Então ninguém se sinta único, ninguém se sinta diferente, porque não são. Vocês não são diferentes, vocês não são únicos, vocês são só apenas mais um no meio do grupo. Vocês são apenas mais umas pessoas no meio dos outros que existem aqui, tá certo? A gente tem aqui essa observação de dizer isso, esse preconceito, a gente não, algumas pessoas, né? E, pessoal, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele era mulato. Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos, era mulato. A candidata a presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, ela também é mulata. A gente tem a princesa da Inglaterra também, uma das princesas, ela também é mulata. Então, por que aqui existe mulato por todo canto e as pessoas se aceitam e aqui a gente vai achar que é uma coisa feia, é uma coisa diferente? Então, isso aí é uma coisa que está na cabeça da gente. Alguém implantou essas ideias na cabeça da gente, mas está passando da hora da gente tirar isso. Está passando da hora da gente entender que a gente é igual a todo mundo e que a gente merece respeito igual a todo mundo. Obrigado. Sente-se. Valeu, Gostaria também que se fizesse presente aqui à frente o professor Galberto. Pronto, agora vamos ouvir uma música que marcou, né? Autoria também de Carlinhos Souza, junto com a Josiana. Eles também gravaram, né? Sinta-se à vontade, Josiana. Da letra da história, aqueles libertos das cadeias preservaram viva a memória, a herança do povo guerreiro. A memória faz cultura viva, tradições boas e imortais de quem faz isso. Dessa senda vale sua oitiva, pois relata a peleja efetiva, a história de um povo tenaz. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Sejam bem-vindos a esse lançamento. Foi feito com muito carinho, com muito amor, toda a decoração, enfim. Falar do Quilombo é... Porque assim, não traz muita as memórias, né, os retalhos referente aos troncos velhos, referente a Paitá. Só tem dos troncos ainda em pé. Então, assim, é muito importante todos os retalhos que a gente constrói, a gente vai montando para falar sobre nós. Então, esse evento é muito importante, como os demais, né, que já aconteceram e que vai acontecer. Então, o hino, ele é forte, né, a gente traz aqui na blusa ele está aí.
de José Eu Sou Mulato. A música, ela vem aqui à frente com as raízes. E é isso. Essa blusa, ela foi feita pensando em tudo referente a nós. Aqui está a mão do Luiz, homem que trabalha com a terra, com a agricultura no todo. Rosilda, Paulo, Otávio, Daniel Coelho. Eu não trabalho na agricultura, mas minhas mãos estão aqui. Enfim, representando a todos. Então, assim, ela foi pensada em nos representar e nós já somos, né, a representatividade. Eu não sei o que dizer. Eu quero... eu me derreto quando é quilombo, quando é mulatos, quando diz, vamos falar sobre a nossa gente, sobre as nossas lutas, sobre a nossa resistência. Resistência é isso. Somos um povo aguerrido, um povo forte, um povo de ancestralidade viva, porque José está, já foi, né, recolhido há muitos anos, mas está aqui, essa herança. E a nossa luta, toda a luta, desde 2020 até o presente momento e para o futuro, não é sobre mim, não é sobre uma pessoa específica, ou duas ou três. É por aqueles que vão vir após nós. Porque uma hora eu vou tombar, todos vão tombar. E o que vai ficar é o que a gente está plantando dia após dia, através da luta, através da resistência. E a gente está aqui mostrando que somos um povo resistente, um povo capaz de avançar, um povo que não é só para ser visto, não, é para ser lembrado de geração após geração. Então é isso, gente. A gente está construindo um castelo, porque somos reis e rainhas. Em terras alheias, é verdade. Nós somos reis e rainhas. Somos resistência. Somos quilombo mulatos. Está aqui, né? Quero cumprimentar as autoridades, a mesa, no nome do professor Márcio, essa pessoa que está, ao longo do tempo, retratando toda a história no seu livro. O professor Márcio tem, no seu dia a dia, realizado muitos estudos e escrito muitos livros. E é um prazer, professor, lhe ter como jardinense, né? Nós que fazemos a gestão, procuramos sempre prestigiar os momentos. O prefeito, agora recente, levou um livro do professor Márcio para presentear o nosso secretário de Educação. E o secretário ficou, o ministro da Educação, Camilo Santana. E o ministro ficou muito feliz em saber que o filho de Jardim está se destacando, escrevendo a história de Jardim em vários aspectos, para que outras gerações possam acompanhar. Quero também justificar a ausência do prefeito, que hoje está assinando lá o recebimento de uma ambulância UTI móvel para o SAMU, para mais um transporte na hora da urgência para os jardinenses. E quero dizer as palavras dele. Diga à comunidade mulato que a gestão está à disposição de todos. Quero compartilhar com eles todas as dificuldades e fazer o que for necessário e que estiver ao alcance da gestão. Quero cumprimentar aqui a dona Maroli, inclusive ela tem o meu mesmo nome, aos 94 anos, lúcida, conversamos ali um pouco, lúcida, e que pode muito contribuir com os historiadores
no relato de muitas vivências aqui do Quilombo do Mulato. Dona Maruli, que Deus a conserve muito aqui na nossa terrinha. Quero também parabenizar Dorislan, né, por ser o presidente dessa comunidade e também conduzir, juntamente com Josiane, toda a comunidade, e que isso faz a diferença. Unam-se cada vez mais, porque através da união vocês serão fortes. Serão fortes. Essa participação aqui mostra o quanto a comunidade está integrada num projeto maior, que é melhorar a vida do Quilombo. Então, isso é muito importante. A presença aqui das instituições, da URCA, né, com o professor, das senhoras aqui também, que é do Grupo das Pretas e Grudec. Então, isso é um prestígio, né, para a comunidade, saber que daqui nós vamos lá fora ser representado por todos esses grupos, pela universidade e tudo mais. Então, estava conversando também com a gente Ludmila, né, que ela também está fazendo um trabalho aqui, fazendo uma pesquisa. Isso é maravilhoso. Quanto mais pessoas, historiadores, pesquisadores estiverem aqui, mais forte será a história de vocês. Então, apoie sempre aqueles que buscarem as informações, porque isso vai valorizar muito a comunidade e vai fortalecer. E vai levar a história da comunidade para todos os cantos do nosso país. Por que não dizer para o mundo? Porque hoje os meios de comunicação favorecem essa informação chegar numa velocidade muito grande. Então, Josiane, continue na luta, comunidade apoie esse trabalho, Dorislan também, e sigam em frente, que esse caminho é longo, mas é belíssimo. Parabéns a todos. Bom dia. É uma honra, um prazer grande estar aqui junto a vocês mais uma vez. Quero saudar a mesa aqui, no nome do amigo aqui, Márcio, pessoa de destaque na história. Márcio, um trabalho desse, Márcio, eu imagino quantas horas tu foi pesquisar e buscar informações para ter tantos detalhes. Não é fácil, mas Márcio eu conheço, eu acompanho o Márcio, já tem todos os seus livros, é um historiador de muita representação que vai buscar as informações mais longínquas possíveis. Meu bom dia a todos, muito obrigada. Primeiramente, peço desculpa pelo atraso, tive uma reunião rapidinho em outra associação, mas a gente acaba se alongando um pouco. Mas graças a Deus deu tempo, aqui estou junto a vocês. E queria dizer aqui do meu prazer de estar aqui. E quando a gente fala da guerra, de mulheres aguerridas, de mulheres fortes, de pessoas fortes, eu cito aqui, sim, hoje, o meu bom dia, em nome de quem? Da nossa primeira-dama, que tem sido sempre presente, não só aos eventos, mas a tudo que acontece nessa nova gestão. E é muito bom ver uma mulher, assim como eu, à frente dessa nova gestão e do nosso município, porque a mulher também tem que ser aguerrida, a mulher tem que estar nas lutas. E hoje temos 4 mulheres na Câmara de Vereadores. E quero aqui me botar, Josiana, à disposição da sua associação, da luta de vocês, da guerra de vocês. E quando você falou nos ancestrais, me bateu bem aqui no coração que aquela música de vocês que fala da cabeça do negro. Da cabeça do negro, onde meu sogro morou. Onde o primeiro filho deles nasceu lá. Giovana Roriz, como também meu esposo, Pequim Roriz. Nasceram na cabeça do negro.
Uma casa que hoje não existe mais, caiu. Mas como não lembrar? Porque é o que eu sempre digo, história, gente, é muito importante. A história tem que ser lembrada, tem que ser contada a nossos filhos, a nossos netos, para que eles valorizem o que vieram antes deles. Porque se hoje estão aqui nesse chão, nessa terra, é porque veio alguém antes abrindo caminho, abrindo espaço, fazendo história, para que eles hoje existam aqui, nessa terra, nesse chão. E toda melhoria não foi eles agora que trouxeram, foi alguém que trouxe antes, para que cada vez mais eles melhorem, para que eles procurem melhor para a sua cidade, para a sua terra, para a sua gente. Mas alguém veio antes dele, e isso não pode ser esquecido. E outra coisa que queria dizer a vocês da associação é que fiz uma indicação, fui ao gestor, doutor Antônio Coutinho, conversei com ele e fiz uma indicação na Câmara para que a UBS daqui seja colocada a placa com o nome José dos Santos, para que essa história seja bem vista e bem lembrada e muito valorizada, porque é preciso valorizar nossas raízes, é preciso valorizar o que de bom nós temos na nossa história e na nossa vida. E muito bem aceito pelo nosso gestor, fiquei muito feliz e brevemente será colocado aqui, isso aí eu tenho certeza. Quero dizer a Josiane e a todos aqui da associação, quero dizer que é muito bonita a luta de vocês, continuem e contem com essa vereadora aqui, que quer trabalhar junto a todas as associações, porque sei de quão importante é a luta de uma associação diante das políticas públicas que existem hoje. O meu bom dia a todos, muito obrigada pelo convite e sempre estarei aqui, é só me chamar, é só me convidar, sempre estarei aqui e precisando, Josiane, estou à disposição de todos vocês. Meu muito obrigada, um bom dia a todos e vamos em frente. Mulheres unidas. Estamos aí, né, já finalizando essa matéria aqui, diretamente dos quilombos, aqui dos mulatos. Tivemos aqui uma reunião aqui muito importante na Associação dos Quilombos dos Mulatos, aqui na Serra Boca da Mata, tá certo? Então, gente, você está ouvindo aí esta programação aqui no canal Coisa do Sertão JB, tá certo? Então, gente, esse daqui eu te convido, tá certo? Para assistir, entendeu? Parte 2, né? Aqui é a parte 1 e eu te convido a assistir parte 2. Próximo vídeo você vai ver dando continuidade sobre esta palestra aqui na Associação dos Quilombos dos Mulatos, aqui mesmo, Serra Boca da Mata, em Jardim, aqui no estado do Ceará, tá certo? Aqui é parte 1 e agora nós vamos assistir agora parte 2. Vai lá e assiste conosco.